A Sabina Spielrein apareceu na minha vida, assim, por incrível que pareça, lendo um best-seller, né? E onde eu fiquei interessada por uma personagem que depois eu percebi que nem era ela, né? Mas era uma junção de vários pacientes do Jung. O best-seller chamava O Mundo Transparente. Alguém me falou do livro do Aldo Carotenuto, que tinha saído, Diário de uma Secreta Simetria, que contava a vida da Sabina Spielrein, uma paciente que tinha ficado entre Jung e Freud, que contava então essa história dessa primeira paciente de psicanálise do Jung e como ela tinha depois se tornado psicanalista freudiana. Bom, a partir daí, então, foi uma viagem, né? Uma viagem de 30 anos até sair o volume 1, Sabina Spielrein, uma pioneira da psicanálise, Obras Completas, volume 1, que saiu em 2014 pela editora Livros da Matriz, né? Com o início da publicação da obra completa dela, acompanhada dos meus comentários. Interessante como aparece a Sabina Spielrein, como ela é redescoberta, né? De repente, acha-se uma valise, né? E essa valise vai para o Aldo Carotenuto, porque o colega junguiano dele, Carlos Trombetta, estava fazendo uma pesquisa em Genebra sobre o Edward Claparède, que é um pedagogo, um pioneiro da educação, lá na Faculdade de Psicologia em Genebra, né? E ele lembrou que o Aldo Carotenuto tinha falado de uma Sabina Spielrein que ele suspeitava que tinha sido muito importante nas concepções junguianas, né? E fazendo a pesquisa sobre o Claparède, ele comentou isso com Georges de Murcier, que era um diretor da faculdade então, e que, na verdade, era quem falou para ele, olha, eu tenho uma maleta aqui com escritos que, durante a mudança de lugar da faculdade, esses escritos foram, cartas e diários foram descobertos, então aqui deu para ele e ele deu para o Carotenuto. E era todo o material da correspondência da Sabina Spielrein com Freud, com Jung, né? E surgiu assim de repente, literalmente dos porões da Faculdade de Psicologia de Genebra, que era lá no Palais Wilson, né? Lá à beira do lago de Genebra, né? Onde foi assinada o armistício de paz da Primeira Guerra, né? Depois se tornou a faculdade, e depois, quando mudaram de lugar, descobriram no porão. Então, eu chamei isso de um achado arqueológico, e nessa medida, mas não é uma arqueologia simples, que se acha um objeto e ele te diz. Na verdade, a imagem que eu falei de geoarqueologia é como que alguma coisa que emerge, que era desconhecida, né, da história da psicanálise, pode recolocar as camadas dessa história de uma maneira diferente. A Sabina Spielrein, que não estava propriamente escondida, porque na verdade os artigos dela tinham sido publicados, toda a obra dela estava publicada nas principais revistas de psicologia da década de 10, né, do século 20, década de 20, começo da década de 20. Então não é que ela estava escondida, mas ela foi esquecida. E a importância dela aparece, então, gradativamente por uma série de estudos a partir da década de 80, né? Me interessei por isso porque percebi que ela era uma pioneira, digamos, por mais que ela não tenha feito uma escola, os artigos dela, que são de 3 fases distintas, né,
de 1910 até 1931, sai publicado o último artigo dela, eles falam mesmo de uma obra pioneira, visionária, né? Que nós só conhecemos por uma nota de rodapé do Freud na parte 6 do Mais Além do Princípio do Prazer, quando ele diz então que ela tinha abordado a questão do componente sádico da pulsão sexual de uma maneira inédita e na época ininteligível para ele, então colocando ela mesmo como uma pioneira na descoberta da destrutividade e da pulsão de morte.